olha só, se você for estudar, João, ele fala, né, em uma das suas cartas lá, ele fala que o anticristo já estava presente. Então, veja bem, por que que ele disse isso? Porque ele andou, esse João, ele é o João que andou com Jesus. O João que escreveu as epístolas, o João que escreveu o livro do Apocalipse, ele foi o João que andou com Jesus. Então o que acontece? Quando ele vê Paulo dizendo que pregando contra Moisés, Paulo falando que não havia a necessidade de se praticar rituais mosaicos, Paulo falando que não precisava fazer circuncisão, que Paulo praticamente ele disse o quê? Que o evangelho o evangelho ele é perfeito, mas ele não estava perfeito em nós. Então Paulo fala o seguinte, ele lá em Hebreus 6, ele fala, prossigamos para a perfeição. Em Romanos 12 ele fala, renovai os vossos entendimentos. Que renovar prosseguir a perfeição e renovar os vossos entendimentos. Então, ele estava dizendo que o evangelho em nós, ele é progressivo e crescente. Entendeu? Progressivo e crescente. Então, quando ele fala para se apostatar da lei de Moisés, como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, isso cria uma perturbação até mesmo entre os cristãos da época, porque a visão de Paulo era uma visão revolucionária, não era uma visão revoltante, entendeu? Era uma visão revolucionária. Então, porque os judeus não queriam e como eles não querem até hoje, que os cristãos sejam os cabeças dentro do cristianismo. Então, o que Paulo estava trazendo era uma doutrina para os gentios, entendeu? Ele estava trazendo o sacerdócio de Melquisedeque para os gentios. Então, o que que acontece? Isso criou uma revolta a ponto deles quererem matar Paulo. Então, existe toda uma pregação, uma estrutura de pregação dentro das próprias cartas contra Paulo, entendeu? Então, para eles, Paulo era um anticristo, porque Paulo estava pregando contra, veja bem, entre aspas, contra a doutrina de Cristo antes da cruz, entendeu? Então, o que acontece? Essa palavra anticristo, ela nada mais é do que um termo pejorativo que eles criaram nessa época, entendeu? Então, o anticristo, ele é um personagem que ele só existe dentro da cabeça do religioso. Ele só existe dentro da mente do religioso que quer seguir Cristo nos dias da sua carne. Enquanto o próprio Jesus falou que não era para fazer isso. Porque o trabalho dele antes da cruz não tem nada a ver com a gente, com os gentios, entendeu? Nada. Então a gente pode concluir o quê? Que qualquer um que pregar a verdade, pregar a graça, meu querido, vai ser considerado anticristo. Não adianta, entendeu? Isso é um fato. Eu vou te falar uma coisa, Alexandre. Nós que somos da graça,
Nós somos como as águias, entendeu? As águias, elas voam sozinhas. Então, nós que somos da graça, nós somos como as águias. Nós voamos sozinhos. E os que são desse cristianismo blue pill, eles são como os pombos. Eles andam em bando. Entendeu? Todas essas religiões andam em bando. Entendeu? Todos eles andam em bando. Eles andam como pombos. Entendeu? E o que acontece? Você já viu como que fica um lugar cheio de pombo? Como que é? Entendeu? Onde a águia fica é um local limpo. Entendeu? Agora onde o pombo tá, filho, fica tudo cagado. E outra coisa que eu vou te falar, Alexandre, quando eu fui descobrindo isso tudo, quando eu fui lendo, eu fui ouvindo o apóstolo José Luiz ensinando, que ele foi o meu mentor, entendeu? Quando eu fui entendendo tudo, compreendendo o labirinto da fé que o sistema religioso se encontra, o que acontece? Não pense você que eu senti alegria, não. No início eu senti uma tristeza, porque eu percebi como o sistema religioso é cruel, entendeu? E era uma coisa que eu fazia parte dele, entendeu?